Vamos falar agora sobre a criançada, minha gente. Vamos falar sobre criança feliz, que com certeza a probabilidade de uma criança feliz ser um adulto realmente também muito feliz e coerente é muito grande, não é isso mesmo? Vamos falar sobre a primeira infância. A primeira infância é uma fase de muitas experiências com cada coisa que existe, não é isso mesmo? E quando o cérebro começa a fazer aí as conexões mais importantes, quem está aqui no estúdio é o neurocientista, doutor aí Gustavo Caribé. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Léo, pelo convite mais uma vez. Com certeza, mais uma vez aqui participando do nosso programa. Mas antes de a gente bater o papo, eu queria que a gente rodasse aqui um vídeo para a gente entender um pouquinho sobre o que nós vamos conversar. Olha só. Antes de eu aprender sobre neurociências, eu achava que essas celebrações não valia para nada, que a criança nunca ia lembrar, que era um desperdício. Porém, hoje eu sei que é nesses momentos que a criança cria vínculo, pertencimento, se sente amadas, aceitas, vistas, e é tudo isso que a criança precisa para se desenvolver um ser humano emocionalmente saudável. E sabe o que mais? Vai ser lá na vida adulta que ela vai lembrar dessa memória, e essa memória vai ser um fio dourado, que ela vai lembrar que ela é amada, desejada. Então, sim, celebrem cada ano de aniversário da sua criança. Pois é. O que seria essa primeira infância? Ela é crucial para o desenvolvimento aí, né, futuro dessa criança, do adolescente e futuramente do adulto? Léo, bastante. Principalmente porque, quando falamos na primeira infância, nós falamos de uma faixa etária entre 0 a 6 anos. E é justamente nessa etapa que o cérebro da gente ele começa a se desenvolver. Um ponto curioso, nós não nascemos prontos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso cérebro ele precisa de estimulação para que aos poucos ele vá se desenvolvendo. Um ponto interessante é que da idade 0 até os 2 a 3 anos, a gente começa, em especial dos 2 aos 3 anos, a gerar o processo de memorização dos eventos da vida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que da idade 0 até os 2, a gente geralmente reage com os estímulos familiares. A presença dos pais, dos avós, o carinho, o contato. À medida que nós vamos crescendo e desenvolvendo isso, por volta dos 3, 4 anos, começa o processo de memorização. E aí entra um ponto muito importante. A título, nós temos 2 tipos de memória que nós avaliamos, que são as memórias do tipo explícita, que é aquela que eu me lembro, que eu sei que sei, e tem uma memória implícita, que é aquela memória que eu não sei que sei, mas eu sei. O ponto curioso, Léo, é que durante essa primeira infância, a memória explícita, que é aquela que eu sei que sei, ela só vai passar a se desenvolver depois dos 3 anos, justamente com o desenvolvimento do neocórtex, que é essa região aqui do cérebro, né? Essa região da frente, da testa. E aí, à medida que ela vai se desenvolvendo, nós passamos a memorizar e lembrar eventos vividos. No entanto, quando na gravação, no vídeo, a moça fala, olha, é importante para que a criança ela cresça com o sentimento de que ela é bem querida, que ela é amada. Isso é importante porque a outra memória, a implícita, é uma memória do tipo emocional. E aí o curioso é que essa memória ela está relacionada com uma região cerebral que se desenvolve mais rápido que o córtex pré-frontal. Moral da história. Primeiro, a gente, ao se relacionar na infância, a gente desenvolve afetos, desenvolve emoções. E são essas emoções que vão implicar na sensação de pertencimento, com a sensação de segurança, que é muito importante para o desenvolvimento. Isso vai, de fato, impactar no processo do amadurecimento dessa pessoa. Por exemplo, uma relação familiar. E quando eu digo familiar, não precisa ser composta só de pai e mãe, não. Tem os avós, tem os irmãos mais velhos, tem outras pessoas que vão assumir esses papéis de cuidado. Um ponto importante é que, quando falamos desse desenvolvimento, nós chamamos a atenção para um termo que chamamos de apego seguro. O que é o apego seguro? É quando justamente a criança ela se sente amada, quando o afeto é demonstrado, o cuidado, a atenção. Quando ela falha, ela é acolhida,
Quando ela se frustra, tem que ter uma justificativa, ela precisa entender o que levou ela a se frustrar e, a partir disso, ter o acolhimento, certo? Geralmente, famílias que têm esse funcionamento, elas tendem a ter um contato mais caloroso com a criança, o que implica em contatos mesmo, não aqueles É contatos isso que eu ia pontuais. perguntar. Esses contatos, além de demonstrar, eles precisam ser físicos, do toque, do pegar, do beijar, do abraçar? Lembra que eu falei das emoções? Sim. Então, o toque, o timbre da voz, a forma como se fala, a forma como se expressa, tudo isso constrói constrói memórias afetivas. A gente utiliza muito esse termo, né? Memórias afetivas. Quando a gente fala sobre música, quando a gente fala sobre as lembranças da infância, né? Coisas que nós assistimos na televisão, que nos remetem, né, a um passado muito gostoso, né? De lembranças gostosas com a família. A gente, no dia a dia, utiliza muito esse termo. Mas a memória afetiva, ela vem em que momento na construção da criança? Pronto. Desde cedo, justamente porque é uma região cerebral que já se desenvolve muito próximo. Por exemplo, nós temos emoções primárias. São aquelas emoções que, fazendo uma brincadeira, vêm de fábrica, são originais. Ou seja, a gente já nasce com essas emoções. Por exemplo, o medo, a raiva, por exemplo, o nojo, são emoções primárias. Elas não dependem do ambiente para que elas possam se desenvolver. Neste caso, esse contato inicial com a criança, onde é oferecido todo esse suporte, onde é oferecido todo esse exercício, porque é um exercício, na verdade, né? Isso vai fazendo com que essa criança vá gerando, o que nós falamos de fazendo associações. Ela vai associando o timbre da voz da mãe e do pai a acalento, a cuidado, a segurança. E isso vai se desenvolvendo a nível de comportamento também. Porque a criança, ela reproduz muito do que ela acessa do meio, e nesse caso o meio familiar em especial. Estamos vindo agora de um período de pandemia onde a relação entre os pais e as crianças se tornou mais intensa, justamente devido à política de isolamento. Convívio, né? Exatamente. Então, a forma como esses pais interagiam, reagiam, tudo isso contribuiu para esse desenvolvimento emocional da criança. Eu queria saber, Gustavo, o seguinte: ontem eu estava assistindo o Fantástico e aí teve uma matéria muito bacana sobre ciúmes em excesso, né? E lá a psicóloga falava que no ambiente, né, que é muito importante essas doenças patológicas emocionais, né? Uhum. E que um dos motivos seria esse. Se a criança convive num ambiente onde o pai trai a mãe, onde a mãe trai o pai, isso acaba influenciando na arquitetura do comportamento do ser humano. Sim. E eu queria que você falasse disso. Então, quer dizer que as questões externas acabam influenciando na construção do caráter da pessoa? Sim, olha que curioso. Quando falamos com relação ao caráter, esse está muito relacionado à personalidade. Isso. A personalidade, ela é desenvolvida, ela é construída. O que quer dizer? Quer dizer que a gente não nasce com ela, a gente desenvolve ela ao longo das relações que vamos estabelecendo no decorrer da vida. Relações familiares, relações de ambiente, como na escola, na vizinhança, na rua, no prédio, todas essas relações, elas vão meio que montando a nossa personalidade. Basicamente, a personalidade, de forma bem resumida, a personalidade é a forma como eu me vejo, como eu enxergo o mundo e como eu projeto o futuro. Trazendo para o processo do desenvolvimento infantil, na primeira infância, famílias onde os pais, eles dão atenção, valorizam, interagem, e conseguem estabelecer uma relação entre punição e o comportamento que é inadequado. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança é punida e não sabe por quê. Então, os pais precisam apresentar para que ela entenda o motivo da punição e, a partir daí, ela possa adotar um comportamento de correção, não repetir mais aquele comportamento inadequado. Porém, quando esses pais, essa família, né, vamos chamar a família, quando essa família ela não dá a devida atenção, aí nós temos um problema. Por quê?
Porque tem padrões de famílias que tendem a ter uma postura um pouco mais ríspida, mais exigente, mais crítica. E isso, Alex, gera um senhor problema, porque a criança ela começa a ter medo de falar o que sente, de ter medo a expressar as emoções. Até porque, nesse perfil de família, nós temos um comportamento mais frio, mais distante, mais indiferente. E essa rigidez vai fazendo com que essa criança não entenda as emoções dela, não entende o que ela sente, não consegue nem nomear o que ela está sentindo. E no desenvolvimento para a fase adulta, geralmente são pessoas que acabam tendo medo, por exemplo, de se relacionar. E aí, qualquer relação, o adulto, ele começa quando percebe que está no envolvimento, ele salta fora do barco, ele pula fora. Por quê? Porque ele tem medo de se relacionar, porque, para ele não teve contato com isso, ele não teve contato com as emoções. E as emoções passam a ser algo perigoso, justamente porque ele se vê como vulnerável. Já um outro perfil de família é um perfil que gera um padrão mais ansioso. O adulto ele fica ansioso, por quê? Porque ele tem uma família que é muito instável. Então, o que é a família instável? É uma família que pune e não justifica o motivo da punição. É uma família que é extremos dos amores, né? Tipo assim, quando ama, ama muito, mas também quando está com raiva, está com muita raiva. Então, a criança ela fica presa nessa ambivalência e ela não consegue entender como se relacionar devido a essa instabilidade. Então, vai gerando um perfil mais ansioso, onde ela sempre fica na expectativa que o outro vai abandonar, que o outro vai tratar mal, que o outro vai fazer qualquer coisa com ela que gere sofrimento. E aí, na fase adulta, nos relacionamentos, é aquele bom e velho ciumento. Certo. Isso pode acabar desencadeando uma futura depressão no ser humano? Sim, O sim. ambiente onde ele vive, por mais depois que ele saia daquele local, vá para um outro local, isso acaba podendo desencadear uma futura depressão? O que acontece? O nosso desenvolvimento, ele é associativo e acumulativo. Então, à medida que a gente vai vivendo, vai se relacionando, nós vamos depositando um pouquinho de cada pessoa, de cada lugar por onde passamos e com quem nos relacionamos. O curioso, e aí a nível problemático, digamos assim, é, por exemplo, quando alguém tem você citou a questão do ciúme, né? Quando eu acompanho relação de traição, de brigas constantes no meu desenvolvimento, e isso na fase adulta vai implicar na forma como eu vou me relacionar. Pode, de fato, desenvolver uma psicopatologia? Sim. Por quê? Porque a ansiedade, por exemplo, ela pode se tornar patológica. Ela pode se tornar uma ansiedade de uma preocupação exacerbada do medo do que o outro pode fazer. E aí a pessoa ela acaba adotando um perfil mais controlador. Ela quer controlar. E o maior problema, Alex, do ansioso é que ele quer controlar tudo. Só que tem um problema ainda maior. Quando o ansioso percebe que não consegue controlar nada. É aí que gera o maior problema, principalmente nos relacionamentos amorosos. E eu quero já agradecer a presença do nosso neurocientista. Muito obrigado. Queria que você deixasse aí os seus contatos, né? Para quem estiver precisando de ajuda ou quiser falar mais sobre o assunto, por favor, seu telefone, suas redes sociais. Maravilha. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e caso tenha interesse em entender um pouco mais sobre esse processo e até na busca de tratamento psicológico para situações como essa, aqui discutidas, pode entrar em contato pelo telefone 719-9198-3709 ou pelo Instagram IIPSIBA e entrar em contato com a equipe. E o e-mail? Gustavo Caribé, com H, no final, @gmail.com. Pronto.